Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rocha, especialista em investimentos, e o papo de hoje é o hype do momento. O papo de hoje é sobre Bitcoin, tá? Para você que não sabe o que é, não sabe para que funciona, não tem a mínima ideia do que eu tô falando, fica no vídeo comigo que eu vou te explicar o que é, como serve, para que funciona e qual é principalmente a minha estratégia e a estratégia que eu passo para as pessoas que a gente faz a mentoria sobre o uso do Bitcoin numa carteira de investimentos, tá? Tem muita gente aí que acredita que o Bitcoin seja a solução de todos os nossos problemas, que vai levar a gente à prosperidade, à libertação dos governos, só que tem muita coisa além, por trás disso aí, que quem gosta muito quer ter 100% em Bitcoin, quem não acredita não quer ter nada, só que cada vez que tem esse hype novo aí, hoje o Bitcoin chegou a bater mais de 90 mil dólares. Lembrando que a primeira negociação com o Bitcoin, 10 mil Bitcoins compraram 2 pizzas, né? Então, assim, hoje 90 mil dólares. Tu imagina quanto 10 mil Bitcoins comprariam de pizza hoje? Eu acho que todas do mundo. Mas isso acontece valendo mais de 500 mil reais, tá? 500 mil reais aí, e há pouco tempo atrás estava quase 100 mil reais. Há pouco tempo mesmo, há um ano e pouco atrás, estava menos de 100, para você ver a volatilidade dessa moeda. Mas antes de começar falando sobre o Bitcoin e todas essas coisas que a gente tem que levar em consideração antes de começar esse vídeo, eu queria te explicar sobre a nossa moeda, não a nossa do Brasil, né? Como surgiu a moeda, quando foi, uma explicaçãozinha rápida para que você entenda. Não adianta tentar entender o Bitcoin se você não sabe alguns termos de como foi criada a moeda, por que foi criada, o ano que foi criada, o que é inflação, e essas coisas ninguém fala. Tá? A primeira moeda foi criada no século VII, na Turquia, tá? Então, século VII a.C., tá? Século VII a.C., com o intuito de facilitar as negociações, né? Porque antes era o escambo. O que é o escambo? O escambo é a troca. Tá? Você imagina que eu tenho 3 sacos de trigo, tá? E a cada 3 sacos de trigo eu consigo comprar 1 saco de feijão. Quando existem poucas coisas, né? Quando você trabalha numa fazenda, você trabalha para subsistência, né? Para prover meios para não morrer de fome, dá certo. Mas você imagina a quantidade de bens que nós temos hoje se não tivesse o dinheiro por trás, tá? Imagina você comprando lá seu iPhone e tendo que levar, sei lá, 3 caminhões de sal para a pessoa. Será que a pessoa ia querer sal? Então, assim, o dinheiro ele veio para resolver essa pane. E quando começou lá no século VII a.C. na Turquia, as moedas eram feitas de prata e de ouro. Cara, prata e ouro, num peso específico, que, se você parar para pensar, ela tem a mesma função do Bitcoin hoje. Tá? Você consegue produzir, imprimir prata e ouro? Acredito eu que não. Né? Não tem nenhum químico até hoje aí que consiga, né, fazer ouro. Né? Então a gente tem que caçar na natureza o ouro, então ele é escasso. Então antes era assim. E o que aconteceu ao longo do tempo? Os governos, eles sempre foram gastões. E eles tiveram que fazer algumas tramóias para que eles conseguissem imprimir mais moedas de ouro e de prata. No início, o que eles faziam? Diminuíam o peso da moeda. Se antes precisava de 10 gramas para fazer uma moeda de ouro, agora 5. Ele dobrou a quantidade monetária com o mesmo ouro que ele tinha, com a mesma riqueza. Então, foi criada essas moedas, para você ver, antes, século VII a.C., e até hoje tem, né, como uma das maiores e mais longevas, o dólar. Né? O dólar tem 200 anos, quase 250 anos. Tá? Ele é de 1770 e alguma coisa. Então, todas as moedas são inflacionárias. Por quê? Diferente do ouro, eu não consigo imprimir ouro, mas eu consigo imprimir um papel. Né? Um papel que eu boto numa impressora específica. Né? Obviamente não é qualquer um que consegue fazer isso, né? O governo detém esse poder. E ainda bem, mas imagina se todo mundo tivesse que produzir a sua em casa, não valeria nada. Então, o Brasil passou por mais de 7 moedas nos últimos 100 anos. Então, é muito complicado você achar que o real, que é a nossa moeda de maior sucesso, vai resolver todos os nossos problemas. Para você ter uma noção, o salário mínimo começou em 94, o primeiro salário mínimo foi de R$64 e pouquinho. E hoje ele custa ali 1.400 alguma coisa. Você acha realmente
que a nossa qualidade de vida melhorou 20 vezes? Hoje você vive 20 vezes melhor do que uma pessoa em 94 com o mesmo salário? Não, não vive. Por quê? O dinheiro ele perde o valor. Tá? Tem pessoas que pensam assim, caramba, para o governo resolver todo o problema do Brasil, era só imprimir mais dinheiro, entregar mais dinheiro para o povo, aumentar o salário, que resolveria. Só que se você tiver a mesma quantidade de riqueza, tá, com mais dinheiro, você concorda que as coisas naturalmente aumentarão de preço? Pensa bem, se todo mundo tivesse 10 milhões na carteira, se houvesse uma nota ali de 10 milhões na carteira ali, todo mundo tivesse, e tem uma pessoa que ela consegue produzir 100 caixas de morango. Quanto é que seria essa caixa de morango se todo mundo tem 10 milhões na carteira? Então, assim, você ter mais dinheiro, provavelmente, os R$ 64,00 de 94 é basicamente os 1.400 de hoje, né? O salário mínimo até teve uns ganhos reais aí em alguns anos, mas é basicamente a mesma coisa, comprava-se a mesma coisa, tá? Então, o Bitcoin, ele veio para acabar com isso. Porque o que acontece? A inflação, ela acaba com o poder de compra do povo. Isso principalmente para os mais pobres, tá? Porque a cesta básica aumenta e as pessoas mais pobres, normalmente, elas gastam grande parte do salário para comprar comida. Então, vamos lá, se uma carne aumentou de R$ 20 para R$ 100, quem vai sofrer mais, o pobre ou o rico? Com certeza o pobre, porque o que um ser humano come sendo pobre e sendo rico, obviamente se ele tiver condições de comprar comida, é basicamente a mesma quantidade em quilos de carne. Só que um ganha R$ 100 mil por mês e o outro ganha 1.400. Então, a inflação é sempre pior para aqueles que ganham menos. E aqueles que ganham mais, provavelmente, sabem se defender dessa inflação. O Bitcoin ele veio como solução a esses temores. Satoshi Nakamoto, 2008 criou, 2009 foi a primeira negociação. Então o Bitcoin tem mais ou menos 15 anos de existência. Qual era o intuito? O intuito é criar uma moeda que não consiga... Ela é deflacionária, né? Cada vez ela é mais escassa. Existe uma quantidade limitada de 21 milhões. Sei lá quantos milhões já se perderam. Se você colocar aí na internet histórias de pessoas que perderam carteiras de Bitcoin, jogaram computadores fora, principalmente no início, quando não valia nada. Às vezes dava tanto trabalho para recuperar, e valia centavos, que a pessoa simplesmente jogava o computador fora e perdeu de ser milionário, às vezes até bilionário nos dias de hoje. Porém, o Bitcoin ele também é muito marginalizado, né? As pessoas costumam dizer que, como é inrastreável, e mais ou menos é inrastreável, né? Você consegue ver na blockchain, que é o bloco de informações que captura cada transação executada, conferindo com a anterior para que você não consiga fazer nenhum tipo de rolo, que todos os computadores do mundo ligados à rede blockchain verificam essas informações, né? Que são os mineradores, eles ganham prêmios. O que é a mineração? A mineração basicamente é o prêmio dado para os mineradores, para as pessoas que ficam ali com o seu poder computacional, resolvendo as equações matemáticas que lhe dão os bitcoins de grátis, né, pela mineração. Então, a gente acaba tendo esse grande desvalorização. Assim, as pessoas acham que é para terrorismo, só bandido usa, mas realmente ele é até mais controlável, né, na parte de negociação do que eu pegar uma mala de dinheiro aqui e levar e entregar para alguém. Mas aí cada um pensa do seu jeito. Então o Bitcoin ele veio com isso, né, para tentar tirar dos governos o poder de inflacionar a moeda e deixar a gente cada vez mais pobre. Ele cresce de valor de 4 em 4 anos, desde que ele foi criado, você nunca perdeu dinheiro. Tá? Você perde até 70%, né, porque ele é muito volátil. E futuramente ele ficará menos volátil, tá? Porque cada vez que o preço vai aumentando e mais pessoas vão entrando nesse mercado, acontece como acontece na Bolsa de Valores. Ações, fundos imobiliários poucos negociados, você encontra distorções no preço de compra e venda. Mas ali, Petrobras, ali, que é uma das maiores negociações da Bolsa, você compra por 40 e consegue vender por 40,01. Então, assim, é muito próximo. O Bitcoin daqui a pouco vai chegar nisso e terá menos oscilações, e eu acho que quando isso acontecer, ele vai virar uma moeda fiduciária de certa forma, né? Como se fosse o real, o dólar, só que não vai sofrer com a inflação como as moedas sofrem. Então,
existem 3 formas básicas de você obter seus bitcoins ou qualquer outra criptomoeda. Você pode comprar por corretoras, obviamente, como até bancos hoje em dia, a gente fala corretora, mas banco, se você entrar no Nubank, no Banco Inter ou qualquer outro banco aí, hoje em dia você consegue comprar, coisa que era impossível no passado. O Itaú mesmo, se eu não me engano, ou foi o Itaú ou foi o Bradesco, ele ameaçava bloquear a conta de pessoas que transacionassem criptomoedas antes. E hoje eles oferecem fundos, compras e tudo mais, as coisas mudaram muito. Então beleza, você pode comprar por banco, né? Você vai lá no seu banco, digita, compra, fica custodiado no banco. Esse é o grande problema, né? Porque as criptomoedas só são suas realmente quando está sob sua gestão, né? Nada impede de alguém hackear o banco e pegar as cripto para ela. Impede? Não. Então ela perde um pouquinho da funcionalidade de ser essa moeda inconfiscável por governo, né? Diferente do dinheiro que tem lá na minha conta. Se o governo não quiser confiscar com uma canetada de um juiz, ele consegue. As criptomoedas que você vem a ter dentro da sua casa offline, né? Só se alguém vier aqui te roubar. Mesmo que ele te roube, ele vai ter as criptomoedas, mas não vai conseguir acessar o valor porque ele precisa da senha, né? E é uma senha complexa e não... Você pode até perder essa senha e se você perder, acabou, esquece, tá? Não tem como recuperar. Então, beleza. Por bancos e corretoras, você pode comprar por ETFs. O que são os ETFs? São fundos passivos, como qualquer outro ETF, ETF do Ibovespa, ETF de um monte de outra coisa, do S&P, que eles compram uma cesta de criptomoedas, né, que é o exemplo do Hash 11. Ele tem um critério, todo ETF tem um critério para comprar criptomoedas. Nesse caso, todo ETF, o exemplo, o Ibovespa, o Ibova 11, ele compra todas as ações do Ibovespa com os seus percentuais. O Hash 11, ele compra algumas criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum, nos percentuais que ele definiu anteriormente, que você com certeza leu e sabe quais são os percentuais. Ninguém lê. A verdade é que o cara que compra, pouco provável que ele leia sobre isso. Tá? Só que é outro caso também, assim, não são suas. Se o governo quiser confiscar suas contas, vai confiscar o seu ETF também. E o ETF, se você vender, como ele é um ativo financeiro, você vai pagar tributo, e 15% de lucro. Tá? Então, assim, não é seu, você vai pagar imposto, você não consegue sair do país com ele, então é muito complicado. Qual o melhor jeito de ter criptomoeda? Também é o mais caro de ter também, então assim, tem que pensar em quanto você tem. Eu acho que para quem tem pouco não vale a pena esse terceiro jeito que eu vou falar, mas para quem já tem uma reserva boa, uma quantidade boa, vale a pena se expor desse jeito, tá? É guardar numa hard wallet, né, que é uma carteira eletrônica, é como se fosse um pendrive, que você guarda seus bitcoins ali totalmente protegidos, não está em corretora, não está na bolsa de valores, não está na mão de nenhum fundo, são inconfiscáveis, ninguém consegue ir pelo além com um computador hackear, não dá para nenhum governo ou qualquer juiz bloquear aquilo, então é o jeito mais seguro. Em caso de guerra, que aconteceu há pouco tempo na Ucrânia, muitas pessoas tinham uma hard wallet, saíram do país, foram para outro país e refizeram suas vidas longe das guerras, com um valor para que elas consigam coexistir, né, de forma pacífica em outro país, sem precisar de doações nem nada, por um certo tempo, ou até quem sabe para a vida inteira, dependendo da quantidade de dinheiro que a pessoa tenha. Essas hard wallets custam um certo valor, né, e elas são caras para quem tem pouco dinheiro. Tem gente que tem essa carteira digital que custa mais do que as criptomoedas que ela tem. Então, assim, você tem que pensar muito bem antes de comprar, mas é a melhor forma de você ter essas criptomoedas, elas são suas. Aí sim você pode dizer que ela é inconfiscável e é o que vale mais a pena. Tá? Só que, caraca, Bruno, que legal, gostei, eu achei que isso aí é o futuro. Esquece dólar, isso aí não vai existir. Yuan, nada, real, isso não vai existir. Criptomoeda é o futuro do mundo e eu quero estar nessa. Ok, você pode estar nessa, você pode embarcar nessa onda de criptomoeda, mas não seja extremista, pelo amor de Deus. Todo mundo que é extremista, todo mundo acha que descobriu o tesouro escondido, ele vai fadar. Colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin, em dólar, em ação, em fundo imobiliário, em renda fixa,
tudo tem o seu risco. A diversificação é o único almoço grátis do mercado. Então, qual é a minha visão de investidor, né, de formador de carteira de investimento sobre esse assunto? Você deve ter Bitcoin? Deve. Você deve ter qual é o seu percentual ideal de Bitcoin? Aí é uma coisa que você tem que sentar com o seu consultor, com alguém que entenda mais, ou você mesmo procurar esse tipo de conhecimento para verificar isso. Porque ter 100%, impossível, não faça isso. Ter 0, às vezes também não vale a pena, a menos que você não goste, não entenda, não queira entender e não acredite. Então, se você não acredita nisso, não acha que isso vai funcionar para o futuro, acha que o computador quântico vai quebrar o Bitcoin, vai conseguir produzir mais e tudo mais, é uma grande questão que paira no mundo das criptos e tudo mais. Eu acho também que o hardware e o software vão evoluir junto. Vai ter um computador quântico para tentar quebrar, mas vai ter um computador quântico para validar as informações. Então, eu não sei se será um grande problema, mas o futuro a Deus pertence, né? Não tem como saber disso. Mas como é que você deve montar a sua carteira? Definiu ali o percentual que você deve ter, não fuja dele. Não vá conforme a manada. Agora que o Bitcoin está subindo pra caramba, você que planejou sua vida inteira ter 2% de Bitcoin na sua carteira, você fala assim, cara, 2% é bobeira. Ó, meus 2% foram para 6% da minha carteira sem fazer nada. Imagina se eu tivesse 100%. Teria multiplicado por 3 o meu patrimônio, eu estaria aposentado hoje. Que merda que eu fiz. Agora eu vou comprar mais para, em vez de 6%, ter 50%, 70%. Tá calma, cara, porque a criptomoeda é muito volátil, chega a cair 70%. Você tiver 100%, você perderia 70% de tudo que você construiu durante toda a sua vida. Tu imagina você lá nos 70, 80, 90 anos, perder 70% do seu patrimônio. Então não vale a pena você fazer isso. Define um percentual. Se você acha realmente que tem que ter mais porque você acredita no projeto, deixa para aumentar esse percentual quando o Bitcoin ou quanto a criptomoeda que você queira comprar estiver largada há 3, 4, 5 meses ali parada, né, no inverno cripto que eles chamam, né? Então espera ela estar no momento que ninguém está falando. Não tem ninguém no YouTube ou TikTok ou qualquer outro tipo de rede gravando vídeos explicando o que é Bitcoin como eu estou fazendo aqui. Quando ninguém estiver mais falando, pode ser que seja o melhor momento para você aumentar o seu percentual. Tá? Então define um percentual e segue ele à risca, tá? Não deixa se iludir por outras coisas. Era 4%, diminuiu para 2%, você quer aumentar, você vai lá e aumenta, beleza. Se caiu para 2, você compra para 4 de novo. E aí vice-versa. Não deixa de fazer esse tipo de informação que vai ser muito útil para o seu futuro. Tá? Desde já eu agradeço, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar se você tem e qual o percentual da sua carteira em Bitcoin, que vai engrandecer muito esse debate, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.